Alan Rodrigues aqui, o missionário dos céus, falando um pouco sobre se vamos abraçar ou não, continuando o vídeo anterior, se vamos abraçar ou não o princípio da confissão. Sim, vamos abraçar, porém não para o homem. Se alguém quer se confessar, que se confesse para Deus e se arrependa em seu coração, o arrependimento sincero. Não acreditamos que como já dito no vídeo anterior, que é o caminho ou se confessar para um líder como bispo ou presidente de estaca. Quase sempre se confessar para esses homens vira escândalo dentro da igreja e fofoca. Porque todos esses líderes têm seus conselheiros, todos esses líderes têm suas esposas e daqui a pouco o membro sincero fica defamado dentro da igreja e o que ele buscava era às vezes se arrepender de um mau comportamento dele. Então não apoiamos a prática do se confessar para o homem, e sim o se confessar para Deus diretamente. O homem que se confesse para Deus e se arrependa em seu coração dos seus erros. Nada de se confessar para o homem natural, que por sua vez, por ser natural, é inimigo de Deus, e por sua vez muito fofoqueiro, né? E faz a sua fofoca quando líder, quando o presidente estaca, abrindo a confissão, que era para ser uma confidência, um segredo, levando para o restante da igreja. E o que ocorre é que aquele que busca o arrependimento sincero, daqui a pouco está defamado dentro da igreja e mal visto perante a comunidade. Então, não abraçamos como mormons, independente que somos, a prática da confissão, por ver já as consequências pecaminosas da prática desse princípio, quando praticada, o confessar para o homem. Confessar é para Deus, que vê em oculto, ouve em oculto, e decide ele ou não se vai perdoar, né? Ou não, aquele que confessa os seus pecados. Acreditamos sim na confidência do homem se confessar para Deus. Apoiamos mais, acho que apoiamos que a pessoa se confesse para Deus. Se ela vê muita necessidade de um confessar, né, eu sou mais aconselhar que a pessoa vá lá na igreja católica e se confesse para o padre, se ela tem essa necessidade. O padre vai pedir para ela, da igreja católica mesmo, para ela rezar lá, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, e a conversa vai ficar por ali, nessa linha de confidência, porque dentro do mormonismo não é isso que acontece. Os ramos que abraçam esse princípio do se confessar para a liderança, como bispo, se confessar para bispo, se confessar para presidente de estaca. Então, é isso, né? Não apoiamos esse comportamento de se confessar para o bispo. Agora vamos falar de outro ponto polêmico. O que nós achamos da lei ou princípio da castidade, tá? O princípio da castidade é castidade em todos os sentidos, né? Da mente, do pensamento, do coração, castos de maus sentimentos, maus pensamentos, maus comportamentos. Mas vamos entrar agora no mérito da castidade sexual, né?
que nós, mormons, independentes, achamos disso, né? Nós entendemos que não é da nossa conta se a pessoa quebrou a castidade ou não, já que não apoiamos, né, o confessar, né, para o homem. Acreditamos que não é da conta nossa se a pessoa quebrou ou não a castidade. Entendeu? Não? A não ser que seja coisa de crime, aí quem tem que cuidar é a polícia, né? Os envolvidos devem denunciar a polícia, né? Agora, castidade assim de jovens que quebram a castidade, casais que quebram a castidade, assim, consensual, né? O cara é um adulto e quebrou a castidade sexual. Supor, o cara é um jovem adulto e se deitou com seu sexo oposto e quebrou a castidade. Eu, particularmente, acredito que isso não é da conta da igreja. Não é da conta da igreja. São jovens, adultos, às vezes solteiros, é da conta deles. Ou então um jovem que às vezes, né, consensualmente, né, quebrou a castidade, consensual, um jovem, né, não cabe a igreja se meter. A família pode aconselhar, né? Quem deve aconselhar os seus filhos, acreditamos que é seus pais. Nós orientamos a castidade. Preste atenção que é um assunto meio controverso. Parece que a gente apoia a quebra da castidade. Não apoiamos a quebra. Abraçamos o princípio da castidade. Nós abraçamos o princípio da castidade. Procuramos ser castos sexualmente. Nos guardar para o casamento. Entendeu? Não, todos os membros da igreja assim. Porém, se acontecer a quebra da castidade, não nos metemos no assunto. Cabe os envolvidos se resolverem. Cabe à família resolverem a questão e não a igreja. Esse modelo de não se meter na sexualidade dos membros é um modelo que eu tenho visto em algumas igrejas já, entendeu? Não? Por exemplo, eu percebo, não sei se é prática, tá? Que, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, um exemplo, tá? Não se mete na sexualidade dos membros, né? Se um membro quebrar a castidade, por exemplo, ele não vai ser punido. A igreja não se mete nisso. Você está entendendo como que é? A igreja apenas aconselha como princípio. Então, nós, mormons independentes, abraçamos sim a castidade, mas como um princípio de melhor escolha. É melhor uma escolha de uma moça, por exemplo, se guardar para o casamento. Ela estará fazendo uma melhor escolha e não caindo nos laços de aproveitadores. Entendeu como funciona? Não se profanando, não se tornando promíscua. Porém, se ela cair na lábia de algum cafajeste, de algum malandro, entendeu? Não? Que a influenciou, e ela cometeu, por exemplo, a quebra da castidade consensualmente, não cabe à igreja se meter. Não cabe à igreja se meter. As pessoas têm seus corpos, elas fazem o que quiser com seus corpos, né? Orienta-se que não quebre a castidade.
A quebra da castidade é, por exemplo, uma má escolha, principalmente da moça. É uma má escolha, muito má escolha. O que somos contra também é, se isso ocorrer, fazer publicidade disso dentro da igreja. A moça ficar falando para as outras moças. Você sabe que é assim, por exemplo, o membro escolheu não pagar o dízimo. É liberdade dele não pagar o dízimo? É liberdade dele. Porém, não fique falando dentro da igreja, por exemplo, comercial, contra o dízimo voluntário, por exemplo. Nós não somos contra o dízimo, nós somos contra a obrigação como um mandamento de pagar o dízimo. Cabe ao coração de cada um pagar o dízimo. Não somos contra, mas somos contra quem fica divulgando ao contrário, fazendo publicidade contra. Não gostamos, né? Não apoiamos essa causa. Porque dízimo, uma oferenda, tem que partir do coração, né? Palavra de sabedoria, que é o princípio do cuidado com o corpo. Nós abraçamos a palavra de sabedoria, porém, não por mandamento. Tipo, se alguém beber pinga, fumar, usar droga, nós vamos constranger essa pessoa. Não, ela não precisa nem confessar para nós isso aí. Não cabe ela se confessar. Não cabe nem ela fazer publicidade dentro da igreja, que ela fuma, que ela bebe, que ela usa droga, que ela não paga o dízimo. Você está entendendo? Dentro da igreja ela não pode ficar fazendo comercial, que ela bebe. Ou então usar a igreja e fazer festinha que tenha bebida alcoólica. Não. A igreja é um lugar santo. Não se bebe bebida alcoólica na igreja, não se fuma na igreja, nem na porta da igreja. Ficar fumando na porta da igreja. Quer fumar? Não somos contra quem fuma. Só falamos que é uma má escolha. Né? Anda um quilômetro, um quarteirão em diante da igreja e fuma. Né? Você não vai sofrer nenhuma retaliação da nossa parte. Orientamos sim que não se fume, que não use drogas, que não beba bebida alcoólica. Porém, se você fizer uso, não vai sofrer retaliação. Apenas que é uma má escolha. Nós trabalhamos outra coisa. O princípio da boa escolha. Sempre melhor e maior. Então, se você bebe, fuma, usa droga, não faça isso comercial dentro da igreja para não influenciar outras pessoas a fumar, a beber, a usar drogas. Mesma coisa o dízimo, se você não paga, não faça comercial que você não paga. Ninguém precisa saber se você, na verdade, você paga o dízimo ou não. Ninguém precisa saber se você usa droga, se você fuma. Né? Se alguém descobrir, tudo bem. Descobriu que você usa droga, que você fuma, que você bebe. Descobriu. Na igreja não tem retaliação, mas somos contra fazer uso de bebida e fumo dentro da igreja. Não gostamos disso. Se você é uma pessoa promíscua, não faça comercial aí na igreja que você é uma pessoa promíscua, que você sai quebrando a castidade. Ou fique pregando que o certo é quebrar a castidade. Dentro da igreja, não. Entendeu, não? Quebrou a castidade, orientamos quem não quebra a castidade. Quebrou, não vai sofrer retaliação. E não precisa nem se confessar para a igreja, para a liderança da igreja. Guarde esse segredo para você. Se confesse para Deus. Se você se sentir pesaroso, que fez uma escolha errada, entendeu, não? Se você fumou e viu que foi uma escolha errada e sente pesaroso, quer se confessar? Se confessa para Deus. Usou droga e você quer parar com droga, se sente pesaroso, se confessa para Deus. Ninguém da liderança precisa saber, e nem deve saber, e nem os seus colegas de igreja, para que isso não torne uma prática incentivada.
Nós não podemos incentivar a falta de sabedoria e usar coisas que prejudicam o corpo. Não devemos incentivar. Nem promover o confessar. Confesse-se para Deus, né? E quebrou a castidade consensual, está pesaroso, se confessa para Deus, né? E não fique incentivando outros membros a fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Como fosse uma coisa normal, né? Porque nós acreditamos que a castidade é um princípio de sabedoria. É uma melhor escolha que a moça não vire uma moça promíscua. O rapaz não vire um rapaz promíscuo, que o jovem não seja um promíscuo, né? E que um não fique divulgando que está fazendo coisas erradas para o outro não se sentir incentivado. Entendeu como que é? Porque, de fato, somos contra, levando em consideração o princípio. Não vemos como um mandamento que, se você não cumprir, vai sofrer retaliação dentro da igreja. Não é essa a ideia. Entendeu? Não, por isso que nós não abraçamos o princípio do confessar para o homem. Não abraçamos esse princípio. Achamos totalmente errado. O cara tem que se confessar para Jesus. E também não ficar divulgando os seus erros, por exemplo, falando suas transgressões, inclusive passadas, antes da igreja, para os membros, porque aí pode incentivar, né? Por exemplo, uma moça é promíscua, aí vai lá em cima da igreja e fala, eu no passado era promíscua, por exemplo, né? Fazia coisa errada, promiscuidade. Aí outro membro às vezes está lá sentado na igreja e ele é promíscuo, só que não fala para ninguém. Aí já, né, vai querer tentar aquela irmã que teve um passado promíscuo. Então, nós não incentivamos assim ficar falando da promiscuidade, dos erros da pessoa no passado. Se você fez alguma coisa no passado, nós não incentivamos que você fique falando seus erros passados. Por causa disso, também não incentivamos retiros de carnaval, não incentivamos que jovem durma na casa de outro jovem, mesmo do mesmo sexo, né? Porque nós não sabemos, por exemplo, quem é aquele jovem que está na igreja, mesmo que seja tradicional, filhos de membros antigos da igreja, né? Nós somos contra um jovem dormir na casa do outro jovem. O jovem deve dormir na sua casa. Retiro de carnaval, que fica todo mundo dormindo no retiro, somos contra também. Por que somos contra? Mesmo que for do mesmo sexo. Porque nós não sabemos o comportamento daquele rapaz, a gente não sabe o comportamento daquela moça. Às vezes a moça é sapatão, às vezes o rapaz é homossexual. E nós não sabemos. Às vezes a pessoa está na igreja e nós não sabemos. Então nós somos contra, mas as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser, a verdade é essa. Mas como igreja nós somos contra que uma moça durma na casa de outra moça ou um rapaz durma na casa do outro rapaz. Sem falar que às vezes uma casa tem moça, tem rapazes, né? Esse tipo de coisa. Então somos contra que o jovem durma na sua casa, que a moça durma na sua casa, que o moço durma na sua casa, né? Nada de dormir na casa de outro homem ou de outra moça ou de outra família. Esquece essa prática. Esquece prática de carnaval, de retiros, de acampamento. Somos totalmente contra essa prática. Totalmente, não apoiamos. A igreja tradicional, por exemplo, Mormon, o que tem de escândalos que vieram disso, o cara foi para o carnaval, né, e rolou coisa que não era para rolar, entendeu ou não? Então, para evitar isso, somos contra. Retiros, seja de qualquer tipo, retiros, seja de carnaval, de fim de ano, não importa.
Não importa o tipo de retiro, somos contra. Porque vai dormir em outro lugar. Somos contra. Sem a companhia dos pais. Somos contra também namoradinhos. Uma dormir na casa do namorado ou da namorada, nem pensar. Somos contra. Todavia, se acontecer, né, não cabe nem a nós saber. Porque não nos metemos nisso. Só orientamos que não se faça isso. Quebra da castidade. A castidade é uma boa escolha, principalmente para as moças. Porque vamos supor, uma moça se deita com um rapaz, né? Puta, uma escolha. O certo é se casar. E uma escolha também, não só por isso, mas geralmente, às vezes o rapaz não tem nenhuma formação, não tem uma vida financeira estável, aí gera um casamento que vai falir, entendeu? Não? Fora a questão da promiscuidade. Então, incentivamos a não quebra. Porém, se acontecer, principalmente consensual, não é da nossa conta. É assim que funciona. Nós orientamos como melhor escolha rapazes e moças, adulto, jovem, solteiro, castidade. Aconteceu, é consensual, não é da nossa conta. Cabe os pais também orientar. É muito comum também, jovens, tá namorando, entra no quarto da moça. Erradíssimo. Vai na casa da namorada, entra direto pro quartinho da moça. Assistir televisãozinha junto, ficar conversando junto, longe dos pais. Somos contra isso. É erradíssimo. Mais do que errado. O lugar de um namorado, de uma namorada, é na sala, onde todos estão vendo, na sala. Deu horário de ir embora, 9h30 da noite, 9 horas da noite, vai embora. Nada de ficar até tarde, dormir na casa. Esquece isso. Somos totalmente contra. Mas, como princípio de sabedoria, como princípio de melhor escolha, jovem, sejam sábios, façam a melhor escolha. De horário de ir embora, manda o rapaz embora. Vai embora, rapaz. Nós temos um comportamento de escolha melhor que o jovem. Vai no horário, nada de ficar até tarde na casa da moça, ou ficar entrando no quarto da moça, ou a moça entrando no quarto do rapaz. Coisa muito errada, muito errada. Tá namorando, é na sala que namora. Não é no carro, não é... Os namoradinhos ficam no carro. O que vai rolar? Você tem dúvida o que vai rolar? Rolou, né? A promiscuidade é da conta da igreja? Não é da conta da igreja não. Não precisa nem vir confessar, porque vai virar fofoca dentro da igreja. Na certa vai virar fofoca, né? Na certa vai virar fofoca. Não foi consensual, de queixa na polícia. Tem que dar queixa na polícia. Aconteceu coisa errada, cabe à polícia, de queixa na polícia. Entendeu como que é? Foi agredida, maltratada, queixa na polícia. Somos a favor que dê queixa na polícia. Confessar para Deus. Está arrependido, fez coisa errada, se confessa para Deus. Foi consensual, mas está arrependida ou arrependido, se confessa para Deus. Não cabe à igreja se meter, não. Agora, cabe à igreja aconselhar que não se quebre a castidade, que não faça uso de itens que façam mal para o corpo. Mas aconteceu, a igreja não precisa ficar sabendo. Guarde o segredo como seu. Mas se for coisas de crime, deve denunciar a polícia, a justiça. Entendeu como funciona? O que é um princípio, o que é um mandamento? Quando é mandamento,
o jovem quebrou a castidade, vai ser excomungado. A nossa comunidade não vai ser excomungado. Foi consensual. Entendeu, não? Porém, cabe a nós orientar que é uma má escolha, sobremodo para a moça, sobremodo. Né? E que jovens, respeite os seus pais. Né? Respeite os seus pais. Está namorando, é na sala que se namora. Nada de namorar em quarto. Hoje até as moças chegam às vezes na casa de um rapaz e vai direto para o quarto do rapaz. É namorado e vai direto para o quarto. Coisa mais promíscua. Ou então, o rapaz chega na casa da moça, vai para o quarto da moça, desrespeitando toda a família, sobremodo o pai da casa. Ah, não tem pai. Está desrespeitando, às vezes, os avós da casa. O vozinho, a vozinha, é um desrespeito. Ou então, os irmãos da moça. O pai vai namorar a moça que não tem pai. Né? Aí o rapaz é um aproveitador, quer entrar no quarto da moça. Né? Desrespeita os irmãos da casa. Desrespeita, às vezes, o vô da casa que cuida daquela moça, né, que às vezes não tem pai, né, ou porque o pai morreu, ou porque foi abandonada pelo pai, ou foi abandonada pela mãe. Né? O que mais existe é promiscuidade. Né? Moços que não respeitam a família, moças que não respeitam a família também. Que às vezes é a moça que desrespeita a família, levando o namoradinho para o quarto, namorando no carro. Então a moça também desrespeita a família dela, desonrando a família dela. E o moço desonrando a própria família dele também. Né? Porque já pensou? Um representante de uma família que não respeita a moça, ou a moça que não respeita a família do moço, nem a própria família. Porque é um desrespeito, às vezes, da família. Aquele representante de uma família desrespeita a própria família dele, como às vezes da moça, ou da moça desrespeitando a família dela e da família do rapaz. Sobremodo por fazer uma má escolha. Sobremodo fazer má escolha. Então, por isso que na nossa igreja a castidade é um princípio. Mesmo porque na Bíblia inteira não fala sobre esse tipo de coisa. A Bíblia, escritos mormons, né, não fala. Esse negócio de castidade é a invenção dos homens, tá? Mas sobremodo para proteger a mulher. É invenção dos homens mesmo. É uma escolha sábia. Estamos falando de sabedoria. A princípio, o mandamento de Deus é crescer e multiplicar. De preferência casado, né? Preferência casado para dar uma base para as crianças que virão, né? Porque se não está casado, as crianças que vão sofrer. Os filhos que vão sofrer. Agora, se está casada, as crianças vão ter o papai, vai ter a mamãe para cuidar. Entendeu? Dando uma base para eles crescer e poder fazer melhores escolhas também. Tá entendendo como que é? Agora, se acontecer, lembre, não é da conta da igreja. Da conta de quem fez a má escolha. É que não precisa vir se confessar para a igreja. De preferência, guarde o seu segredo para você e para Deus. Está triste, pesaroso? Confessa para Deus. De modo algum para os membros da igreja. Porque de certo vai virar fofoca. Vai virar fofoca na certa. Se é um segredo seu e com Deus. Se errou. Entendeu não? A história provou que confessar para o homem não é uma boa escolha, é uma péssima escolha. Vai virar fofoca, né? Vai criar aquelas regrinhas de excomungar a pessoa, né? Porque quebrou a castidade, porque acredita que a castidade é mandamento. Castidade, o guardar a castidade é uma melhor escolha, principalmente para as crianças que virão. Melhor escolha, né? É uma melhor escolha. E jovens, não durmam na casa de outro jovem, mesmo do mesmo sexo. Que não se faça nos ramos independentes, como dito,
acampamentos. Esquece isso de acampamento. Vai dar problema. E não queremos problema. Não queremos problemas. Né? Pare de moça dormir na casa de outra moça. Rapaz dormir na casa de outro rapaz. Né? Não só, mesmo do mesmo sexo. Sem contar que na casa daquele moço, daquela moça, tem, né, pessoas de outro sexo também. E que tende a acontecer problema. Então, para não vermos problemas relacionados ao nome da igreja, somos contra isso. Mesmo porque na igreja não quer dizer que aquelas pessoas são santinhas. Muitas daquelas pessoas que vai na igreja são problemáticas. Né? São problemáticas. É que nem hospital, que as pessoas estão ali para ver se conseguem melhorar. Entendeu? Não sobremodo novos convertidos, pessoa que não vem de geração, família da igreja. Estão tentando ali fazer melhores escolhas. Ouvir coisas boas para começar a fazer boas escolhas. Não confie porque é membro da igreja. Não. Desconfie. Justamente porque é membro da igreja. Tenha cautela, né? Não confie em ninguém, é isso que eu estou querendo dizer. Não é porque não se deve confiar em ninguém. Ninguém deve confiar em ninguém. O homem não pode confiar no outro homem. Não se confia em ninguém. Essa é a palavra de sabedoria. Não se confia em ninguém. Queremos confiar, mas não confiamos em ninguém. É isso daí. Você acabou de falar com Alan Rodrigues, o mensageiro do céu, falando a verdade. Falando a verdade. Façam melhores escolhas. Melhores e maiores. Melhores escolhas. Melhores e maiores. Esse é o princípio da sabedoria. Castidade nunca foi mandamento, e sim bom conselho. Procure casar, é o melhor conselho, em vez de quebrar a castidade. Procure ser casto na mente, nas palavras, no coração, no comportamento. Castidade em tudo. Abraçamos a castidade, sim, mas como um princípio de sabedoria, não como um mandamento. Se acontecer, não vai ser excomungado. Não cabe nem a igreja saber. E nem faça comercial entre seus amiguinhos ou as amiguinhas. Para não incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Ser promíscua ou promíscuo. Tá bom, irmãos? Então, você acabaram de falar com o mensageiro dos céus, Alan Rodrigues. O profeta dos últimos dias. Um abraço.